Hoje eu tô aqui para falar sobre um quadrinho que todo fã de Beatles deveria ter na sua coleção. E se você tá mais antenado nos últimos lançamentos aí das editoras brasileiras, você já deve saber que eu tô falando de Paul Está Morto, Quando os Beatles Perderam McCartney. Esse quadrinho é do Paolo Baron e do Ernesto Carbonetti, que são dois italianos. Isso aqui foi lançado lá nos Estados Unidos pela Image Comics no último mês de junho, então a publicação chegou relativamente rápido aqui no Brasil. Quem está trazendo isso para as terras tupiniquins é a editora Comic Zone, que inclusive está com a pré-venda desse quadrinho aberta nesse momento com 30% de desconto. Então, se ao final desse vídeo você se interessar por Paul Está Morto, já clica ali embaixo e já garanta a sua edição. Paul Está Morto, como o nome assim já deixa bem claro, é sobre essa teoria maluca de que o Paul McCartney teria morrido em 1966 e que os Beatles ali em um conluio o teriam substituído por um sósia que era tão bom quanto o Paul McCartney original. E assim, essa teoria é realmente extensa. Se você começa a pesquisar sobre ela, você vê que existe muita gente doida no mundo. E assim, a teoria tem vários fatos, é só você pesquisar no Google que você vai ver. E o Paolo, que é aqui o roteirista dessa HQ, ele disse que ele sempre foi fascinado com essa maluquice dessa história e daí ele resolveu escrever sobre isso. Essa HQ começa com a morte ali do Paul McCartney e nós vamos vendo como os outros Beatles recebem essa notícia. Só que, ao mesmo tempo que nós vemos que eles receberam essa notícia e não estão sabendo lidar direito com ela, nós vemos que existe aqui uma espécie de questão de segurança nacional a respeito da morte do Paul McCartney. Porque lá na década de 60, a Beatlemania estava no auge. Assim, os caras eram quase divindades na Terra. Era um bagulho muito louco. Tem vários filmes que retratam esse período e era assim um bagulho absurdo. E imagina se um desses caras morre. Então, existe aqui uma certa questão de segurança nacional, porque estavam achando que se um deles morresse, existiriam diversos suicídios pela Inglaterra fora e esse seria um dos motivos de que teriam que encobrir a morte do Paul McCartney. Então nós vamos vendo como o Paolo Baron constrói essa história que poderia ser previsível. Só que o jeito que ele constrói, cara, é realmente sensacional. Porque assim, a história é simples. É sobre essa teoria da conspiração, só que do ponto de vista dos próprios Beatles. Só que assim, quando você vai lendo, você vai achando que é uma coisa que está acontecendo. A HQ ela praticamente termina e depois nós temos algumas páginas de epílogo. E é ali que está o pulo do gato. Eu não vou falar nada para não dar spoiler, mas bicho, essa revista vai te deixar com um sorrisinho no final. Porque assim, o roteirista ele dá uma enganada no leitor, só que ao mesmo tempo a gente poderia ter sacado essa enganada. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu estou sendo meio misterioso para não dar nenhum spoiler, mas assim, sério. Leia essa HQ porque ela é realmente divertida. Além de que ela é focada nos Beatles, então, para quem é fã da banda, isso aqui já é bem interessante. E também uma coisa que o Paulo faz, mais para fãs da banda mesmo, é colocar algumas letras de músicas, na verdade de duas músicas específicas, que é o Strawberry Fields Forever e o I Am The Walrus. Ele coloca essas duas músicas, assim, alguns trechos da letra no meio das falas. Então o personagem está falando alguma coisa por meio da música. Então é como se a origem da música surgisse daqueles momentos dos quadrinhos. Então é realmente muito maneiro, principalmente a parte do I Am The Walrus, que é ali pro final e envolve uma viagem de ácido. E cara, quando você começa a ver os versos da música sendo colocados ali, é realmente muito legal para quem conhece um pouco mais sobre os Beatles. E além desse roteiro, que é muito legal, que como eu disse, poderia ser previsível, mas tem um pulo do gato ali no final e é perfeito para quem é fã de Beatles, nós também temos a arte do Ernesto Carbonetti, que é assim, cara, é sensacional. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, porque é realmente muito estilizado, mas eu adorei, principalmente a parte da coloração. O jeito que ele desenha e colora isso aqui é sensacional. Ele pega toda a psicodelia que existe ali no roteiro e transforma perfeitamente em quadros. Tudo é meio riscado, meio manchado, meio sujo, assim, entre muitas aspas. O desenho é limpo, mas ele faz parecer sujo para dar esse aspecto psicodélico e ele usa cores vibrantes, cores chamativas. E assim, a imagem parece que ela tá escorrendo da página, tem horas. Bicho, é realmente uma viagem isso aqui.
e acompanha perfeitamente o roteiro. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, como eu disse, mas eu achei a arte sensacional, principalmente porque tem uns momentos que os enquadramentos ficam bem apertados e, sei lá, passa um sentimento assim de quem tá viajando mesmo em LSD, saca? É um bagulho meio opressivo, mas ao mesmo tempo é meio viajado, enfim, nem sei mais do que eu tô falando, só queria dizer que a arte é realmente espetacular no meu ponto de vista. A edição vai ter capa dura, vai ter soft touch e verniz localizado, se eu não me engano, vai ter 120 páginas em um papel couché de alta gramatura e vai contar com um marcador exclusivo. Então, eu acho que pelo preço que está saindo isso aqui, principalmente agora na pré-venda, essa HQ vale bastante a pena, principalmente para quem é fã dos Beatles. Lembrando que eu vou deixar o link dela ali embaixo e se você comprar qualquer coisa pelos links aqui do Soco Foguete, você ajuda muito o canal a crescer e ajuda esse que vos fala a se casar. Mas enfim, minha gente, esse aqui foi uma resenha muito rápida sobre esse quadrinho que está em pré-venda e eu acho que é isso. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.